Olá, gente. Como forma de terminar o assunto de Lua, a gente vai fazer aqui um mini projetinho que engloba todos os assuntos que a gente aprendeu, para assim a gente poder ver como que a gente programa em Lua usando tudo. Eu também vou mostrar a forma que eu programo em Lua, que não é necessariamente a melhor nem a forma correta, mas eu acho que é interessante para ver mais ou menos como é o raciocínio quando a gente está programando na linguagem. Então, para finalizar como ideia de projeto, eu pensei a gente fazer aquele meme do café que eu mostrei na aula de orientação a objetos. Né? Então, é o mesmo que está lá, né? Que a ideia é um códigozinho de uma pessoa que está trabalhando, bebendo café, e quando o café acaba, ela vai lá, enche a cafeteira se necessário, e daí dá refill no café e continua bebendo para ter energia para trabalhar, esse tipo de coisa. Minha ideia era a gente tentar programar isso aqui, fazer um projeto que simule isso aqui. É claro que não vai ficar perfeitamente igual por dois motivos. O primeiro é que essa sintaxe aqui não é de Lua, ela segue uma sintaxe ou de C++ ou de Java, é bem parecido, então não dá para saber bem qual dos dois. O segundo é que esse código tem problemas que fazem ele não funcionar. Agora que a gente já falou um pouco de orientação a objetos, né, dá para ver que, por exemplo, esse if aqui, né, coff igual a empt, né, empt é uma string e coff é um objeto. Então você está comparando um objeto a uma string, você está comparando tipos diferentes, né, isso não faz muito sentido. Então, com certeza a gente vai ter que mudar isso. Então, a nossa ideia é tentar fazer algo parecido, algo que tenha a mesma funcionalidade, porém o código não vai ser perfeitamente igual. Então, primeira coisa que a gente deve fazer é se planejar um pouco, como que a gente vai fazer isso. E daí eu vou quebrando em várias etapas aí, né? Vai ser um vídeo grande com várias etapas, onde a gente vai aos poucos construindo o código. Então, primeiramente, olhando o código, dá para ver que ele é orientado a objetos. Então, a gente vai fazer um projeto orientado a objetos em Lua. Você não precisa fazer, né? Como já falei antes, é um paradigma. Você não é obrigatório, você não é obrigado a fazer orientação a objetos. Porém, é algo que é muito comum no mercado, muita gente usa, porque acha um paradigma muito bom de entender. E é o que está sendo feito aqui, então, que a gente vai fazer. Note que tem pelo menos 3 objetos aqui, né? Ou melhor, tem 3 objetos aqui, porém não é claro se são 3 classes, né? São coisas diferentes. Nós temos esse coffee, que é o que representa a xícara de café. Nós temos o work, que representa as tarefas que têm que ser executadas, né, ali no trabalho do cara. E a gente tem o coffee pot, né, que seria a cafeteira, né, onde está guardado o café. Se ele precisar, ele vai lá, prepara mais café nela. E daí ele usa essa cafeteira para preencher a xícara. Então nós temos 3 objetos. Agora a gente tem que pensar como que vai ser nossas classes, né? A gente tem que pensar quais classes a gente vai fazer, como que vai ser estruturado o nosso código, tudo mais. Bom, faz muito sentido que tenha uma classe para o work, né? Então, beleza. Vamos fazer uma classe para o work. Ele não tem nada a ver com as outras duas, então não tem uma forma de combinar elas nem nada do tipo. Então a gente vai ter uma classe work que vai representar as tarefas que nós temos que executar. Essa classe também vai executar essas tarefas e por aí vai. Agora, a xícara de café e a cafeteira, tem vários jeitos que a gente pode representar elas. Por exemplo, a gente pode fazer uma classe separada para cada uma, sem dúvida é uma escolha. Agora, por exemplo, elas têm algumas coisas em comum, né? Que nem aqui no código dá para ver que as duas têm um método empty, que provavelmente vai ser muito parecido, né? Esse método vai verificar se tem café dentro delas, né? Porque a gente pode pensar que, em certo sentido, a xícara e a cafeteira são muito parecidas, né? As duas servem para guardar café. A diferença principal é que a cafeteira, ela só guarda o café, e você também pode preparar o café nela, né? E a xícara, você também bebe o café dela, né? Você até pode beber café direto da cafeteira, mas isso não é muito higiênico, então não vamos considerar isso aqui. Vamos considerar que você sempre tem que passar da cafeteira para a xícara, né? Então, a minha ideia, né? E como eu disse, você pode ter duas classes, uma classe para cada objeto, e outras duas escolhas que você poderia fazer, que eu penso aqui que são plausíveis, é você ter uma classe em comum, que seria uma classe mais simples, ela seria usada apenas como base. Então seria uma classe que ela serve apenas para representar algo que guarda café. E daí a gente faz a cafeteira e faz a xícara de café ser outras duas classes que herdam dessa classe mais genérica que eu acabei de falar. Por que a gente faria isso? Porque essa classe mais genérica vai guardar métodos que é comum para as duas. Isso ajuda a gente a escrever menos código, né? Porque a gente teria que escrever o mesmo código para a cafeteira e para a xícara de café, mas como a gente deixou numa classe que é comum às duas, né, que é uma classe pai em comum das duas, a gente só precisa escrever uma vez. Então isso é algo bem comum de fazer em orientação a objetos. Você escrever uma classe que você não vai necessariamente usar ela no sentido de criar um objeto dessa classe diretamente, mas você vai usar ela para criar novas classes que herdam a partir dela.
Então, nesse sentido, a gente teria 3 classes, né? Uma classe em comum para tanto a classe do café quanto da cafeteira. E a outra escolha, que é a que eu vou fazer a cafeteira ser uma classe pai, né? Ser uma classe grande, que representa algo que guarda café. Então, ela vai guardar café, a gente pode preencher, a gente pode esvaziar ela. E é isso. E daí eu vou fazer uma classe filho, que é a classe da xícara de café, que ela vai... além, né, como ela vai herdar, ela vai ter toda a capacidade de guardar café e também de ser esvaziada, de ser preenchida, com um adicional de que quando ela é esvaziada é porque tem alguém bebendo ela, né? Então ela tem a capacidade de dar energia para a pessoa que está bebendo nesse sentido. E aqui eu vou dizer que energia é a mesma coisa que volume, ou seja, o tanto que você bebe de café é o tanto de energia que você ganha. Para simplificar, mas você pode fazer uma simulação mais interessante, talvez tentar pegar algum princípio biológico de, você ganha tanto joules para tanto ml de café. Enfim, você pode fazer isso, né? Mas não faria sentido a cafeteira guardar energia, ela só guarda café. Porém, a xícara, como você bebe, faz sentido ter esse conceito de energia. Por isso, para mim, ela é uma classe filho, né? Você está pegando a cafeteira e adicionando métodos. Por isso, tem um conceito de herança aí. Então, esse é o jeito que eu vou estruturar nosso código. Então, eu já deixei aqui os códigos vazios, eu já botei aqui. Só não tem nada escrito neles, o único que tem coisa escrita é o class.lua, que é aquele que eu peguei lá do repositório do GitHub que já mostrei nas aulas anteriores, né? Então, algo comum de fazer em Lua, e eu vou seguir aqui o princípio parecido de como a gente usa quando está programando o Love2D, justamente para mostrar a ideia de desenvolvimento de jogos, né? Então, já estou fazendo algo similar para vocês se acostumarem. Sempre tem que ter um código main.lua no diretório principal, né? Ele não pode estar dentro de nenhum subdiretório, tá? Isso no Love 2D, tá? Quando você está programando em Lua, isso não é necessariamente obrigatório, mas no Love 2D tem que ter um código main.lua, que vai ser o nosso código principal, ele vai chamar os outros e tudo mais. Então aqui nesse main.lua vai estar esse código. E daí eu criei uma pasta source, é bem comum em projetos de programação você ter uma pasta source onde está todos os códigos fonte. E você pode ter subdiretórios se for muito complexo, aqui como é bem simples não criei mais subdiretórios. Mas tá aqui o nosso class.lua, e daí as 3 classes que eu falei que eu vou criar, né? O work.lua para representar as tarefas, né? E a execução das tarefas. O coffee pot, que vai ser a cafeteira. E o coffee mug, que vai ser a xícara de café. E essa vai herdar do coffee pot. Então essa é a forma que a gente vai estruturar o nosso código, o nosso projeto em Lua aqui.